E aí, pessoal, Daniel Aires da DP Comp e do Nota Já. Hoje eu trouxe o Paulo aqui para a gente falar um pouco da gestão do sistema Nota Já. Isso. A gente vai falar sobre como o empresário, principalmente o pequeno empresário, pode utilizar a contratação de um sistema de gestão como o guia dele, o GPS, né, Dani? Exatamente. O Dani teve essa ideia de falar isso. O GPS do pequeno empresário, para que ele saiba quais são todas as rotinas que ele precisa ter diariamente na empresa dele, para que ele possa dizer que ele é minimamente profissionalizado. Exatamente. E tem um norte, né? Para onde está indo a empresa? Exatamente. Porque o que a gente quer dizer com isso? A gente sabe que existe uma quantidade enorme de empresas que são abertas todo ano, mas também tem uma quantidade enorme de empresas que são fechadas todos os anos. Quase que na mesma proporção. Né? Quase que na mesma proporção. Então, muita empresa nasce e morre criança ainda. E eu vou te falar uma coisa, tem empresas que nascem com umas ideias maravilhosas, mas por conta disso acaba não... Por conta de não ter gestão minimamente profissionalizada, né? Acaba por parar, né? A primeira questão é que, normalmente, o micro e pequeno empresário, ele não dá bola pro contador dele. Esse é o primeiro erro. Tem que saber. O único amigo que o empresário tem é o contador. Se o seu contador não é seu amigo, está na hora de se trocar de contador. Você precisa arrumar um contador que seja parceiro. Que te ajude, né? Te ajude. Ele te ensina que é para você se dar bem. Exatamente. Ele te ensina que é para você não cometer erros que podem prejudicar a sua empresa para sempre. Né? Então, a primeira questão é o contador ser um bom contador. E o sistema, né? Para você ter a gestão inteira na mão. O sistema que é muito importante, né, Dani? E é assim, quando a gente está começando uma empresa... acho que não tem coisa mais difícil do que ser empresário no Brasil. Nem fala. Então, o que a gente tem que entender? Todos os dias, um empresário que é sozinho, que é pequeno, ele tem que fazer um monte de coisa por dia. E como é que ele faz para ter tempo de fazer tudo isso e para não esquecer nenhum dos detalhes? Exatamente. Você tem que ter um controle bem próximo das coisas que estão acontecendo. Você né? tem que ter um controle, tem que estar tudo centralizado num lugar só e com o máximo de automação possível, que você não tenha que fazer retrabalho, né? Exatamente. Então, quando você não tem o sistema, por exemplo, você emite a nota. Aí você emite a nota, aí você tem que sair da onde você está, entrar no site do banco para emitir o boleto. Não é verdade? Exatamente. Né? Aí você tem que pegar esse boleto, colocar num outro Controlar lugar. numa planilha para não perder os pagamentos. Né? E aí, se o cliente não paga, você não fica sabendo, porque você não lembra de atualizar a planilha. Não se paga, cobra de novo. Exatamente. Então, quando você tem um sistema que reúne todas as rotinas no mesmo lugar, fica fácil, porque você consegue olhar o que está acontecendo lá. E uma dessas coisas aqui, Paulo, é a questão de como o Nota Já pode fazer essa gestão, te ajudar nessa gestão. Por exemplo, olha, partindo do orçamento e do pedido do sistema, que o sistema controla, ele vai ter uma gestão comercial. Exatamente. Então, tem gente que faz assim, né, para vender. Tem gente que para vender precisa mandar o orçamento, né? Sim. Ou quando o cliente faz o pedido, precisa registrar o pedido. E tem gente que não faz isso. Quem não faz isso fica sem controle, né, Dani? Não sabe para onde está indo a parte comercial dele. Porque quando a gente pensa em administração de empresa, uma das frases mais famosas que existe, que é de um cara que chama Peter Drucker, você só consegue gerenciar aquilo que você enxerga, aquilo que você conhece. Quando você usa um sistema que você manda o orçamento para o seu cliente e depois ele pode aceitar ou não esse orçamento, você passa a ter um relatório de orçamento. E nesse relatório de orçamento você pode descobrir quais orçamentos foram aceitos e se transformaram em venda e quais vendas você perdeu, apesar de ter mandado um orçamento. Isso é importante, porque em algum ponto tem que fazer correção da rota. Afinal de contas é um GPS. É um GPS. Tem que fazer a correção da rota.
Está tendo muito orçamento e não está tendo resultado em faturamento, que é a nota, algum processo está incorreto na tua gestão comercial. Tem algum lugar aí que está falhando. Ou é o vendedor que está recepcionando, mas não consegue concluir a venda, ou o produto que, por alguma razão, tem um atrativo, mas não consegue ser conclusivo. E então aí é uma gestão em cima desse orçamento. Uma gestão para você saber quantos orçamentos você mandou, quantas vendas você fez em razão desse orçamento. Exatamente. Se tem muito orçamento e pouca venda, você tem que descobrir o motivo que isso está acontecendo. Né? A partir daí, quando você usa um sistema, que é o caso do Nota Já, você tem uma trilha. Porque você faz um orçamento. O orçamento, quando você faz, é como se você já estivesse emitindo uma nota. Quando o cliente aprova, ele pode ser transformado direto na nota. Pode ser transformado direto na nota. Quem usa pedido transforma em pedido para depois transformar em nota. Quem não usa pedido, do orçamento já vira nota. E eu preciso redigitar a nota? Não, do orçamento ele já fica com a nota montada. Então a gente já ganhou tempo aqui. Lembra que um dos problemas do empresário é que ele não tem tempo de fazer tudo o que ele precisa? Sim. A partir do momento em que você não tem que digitar de novo a nota, não tem que retrabalhar a nota, ele já ganhou tempo. E detalhe, quando ele faz essa migração do orçamento para a nota, ele já calcula automaticamente os impostos, já gera o backup dos XMLs dessa nota e já prepara para integrar com o contador. Aquele arquivo XML para escrituração. E como a gente sabe que nesse caso tempo é dinheiro, se ele tiver uma dúvida na hora de fazer a nota, o que ele faz, Dani? Ele tem que ficar procurando a resposta sozinho, vai para a internet, estuda, o que ele faz? Não, ele tem nosso suporte técnico, que ele pode fazer esse atendimento via chat ou pelo nosso WhatsApp. Né? Um exemplo rápido, o cliente esses dias estava precisando fazer uma nota, a mensagem que voltava para ele era lote processado, aguarde. Então, isso como mensagem da Receita. Não era para ele fazer novo envio, era só para ele aguardar. Mas a mensagem não ficava clara a ponto de ele entender que ele não podia fazer novo envio. E precisava emitir a nota porque o cliente dele estava vindo buscar o produto. Então, sem o suporte, ele fica sem essa informação. Então, quer dizer, além de tudo, quando você contrata um sistema, na hora do aperto, que você poderia perder metade de um dia para conseguir fazer uma nota fiscal, se você tem o suporte, aquilo que for de responsabilidade do suporte, ele vai resolver sozinho. Ou ele vai te dar a dica de como resolver. Isso aqui é problema de certificado, você tem que falar com a empresa que você comprou. Isso aqui é problema de internet. Ou isso aqui é porque você não sabe qual é a informação tributária do seu produto. Exatamente. Aí ele vai te indicar, pergunta tal coisa para o seu contador. Aí o contador te responde, você vai lá, preenche a nota de novo. E a nota será enviada automaticamente. E aí, quando você emite a nota, o que você precisa fazer depois, Dani? Olha, o sistema, na verdade, é quem faz a geração do boleto automático. Porque é do receber, né? Exatamente. Quando você não tem o sistema, você emite a nota, é uma operação. Aí depois você tem que entrar no banco para gerar o boleto, sair do banco, mandar o boleto para o seu cliente. E com Nota Já, além de ganhar muito tempo nesse processo, que emitiu a nota, o sistema já envia para o seu cliente o XML, o DANF e o boleto junto. E o boleto junto. Se for parcelado, ele já gera as quebras pelos boletos. Se for em 3 vezes, ele já manda 3 boletos. Ou seja, não vai ter dificuldade com o cliente. Recebi a nota e não o boleto. Tá tudo junto. Então já é um retrabalho que ele não tem, já ganhou tempo de novo. E quando ele faz isso, o que acontece, Dani? O sistema passa a controlar a gestão financeira dele pelo fluxo de caixa, gerando assim informação de quem pagou, quem está com os títulos em aberto vencidos, e os títulos em aberto não pagam, que você vai ter uma projeção de quanto ainda vai entrar. Então veja, você tem o que você já realizou, você tem ainda o que está vencido para você fazer uma gestão de cobrança mais eficaz, e você tem o a receber, à frente. Então você consegue projetar. Eu já recebi, esses daqui eu tenho que controlar a cobrança, e esses daqui eu tenho que esperar para receber dentro dos prazos. Então você consegue fazer uma gestão pelo relatório do nosso sistema. Então, na mesma hora que você está emitindo a nota, você está gerando o boleto, e o boleto vai gerar automaticamente um lançamento no Contas a Receber. Exatamente. E aí você já está fazendo a gestão do seu Contas a Receber. Então veja,
desde o orçamento virou nota automático, a nota virou boleto automático, o boleto virou um contas a receber automático. Sim. Tudo automático. Detalhe sobre o boleto, quando você faz todo esse processo, o cliente recebe o boleto, o banco recebe um arquivo de registro, quando o banco recebe esse boleto, o cliente teu paga, então ele vai receber um arquivo de retorno para fazer as baixas automáticas. Então você também não precisa ficar entrando no extrato para saber quem pagou e quem não pagou, para ficar anotando, ó, esse pagou. E aí, quando você faz isso, significa que você tem de forma instantânea a informação de quem não pagou. Exato. E nada é mais importante quando você tem alguém que deve para você do que cobrar. Sim. Você precisa cobrar. E quanto mais próximo, melhor de receber, né? Exatamente. O cara tinha que pagar hoje, não pagou, você já liga para ele no dia seguinte. Aconteceu alguma coisa. Exatamente, né? Então, veja, a gente vem numa trilha, como a gente falou, é um GPS. O sistema obriga o empresário a se profissionalizar. Exatamente. Mas ele faz isso poupando o tempo e o estresse do empresário ao mesmo tempo. E a mesma coisa ele faz no processo reverso. Quando você faz uma compra, porque a compra, se você trabalha com um produto que vai revender, a compra é um produto de entrada, você vai dar a entrada desse XML importando esse arquivo, ele vai virar um lançamento de conta de entrada no estoque. Então ele vai alimentar o estoque. Aliás, a gente esqueceu disso, hein, Dani? Sim. Quando a gente vende um produto, ele faz a baixa. A hora que emite a nota fiscal, ele dá a baixa no estoque também. A gente esqueceu. É tanta coisa que a gente esqueceu. E quando entra, ele também alimenta o estoque. Então, quer dizer, você fala assim, quantas empresas você conhece que controlam o estoque, Dani? Pouquíssimas, né? É meio assim no olho. Agora, se você fizer as vendas pelo Nota Já e as compras pelo Nota Já, ele vai controlar o seu estoque automaticamente. E ele dá avisos de saldo insuficiente. O Nota Já, ele funciona como se fosse seu secretário, né? Ele trabalha por você. Vai dando esses auxílios para você, entendeu? E quanto custa, Dani? É caro? Não, isso daí é bem baratinho. Para tudo isso que a gente está falando e mais o que a gente vai falar, quanto por mês, mais ou menos? Menos de R$100. Menos de R$100 por mês. R$100. Porque a gente está na Black Friday, né? É verdade. Na Black Friday é menos de R$100. Menos de R$100. Quando acabar novembro, pode ser que, né? A gente está em novembro de 2024. Se você estiver vendo esse vídeo em outra data, vale só para novembro. Vale só para novembro de 2024. Exatamente. Novembro de 2024. Exatamente. Né? Então é menos de R$100 por mês lá para você fazer essa gestão inteira que nós estamos falando. Então é como se você tivesse um assistente por menos de R$100 por mês, né? Perfeitamente. Além disso, então, Dani, a gente na hora que vai fazer a compra, a gente vai poder importar o XML da nota. Então a gente comprou alguma coisa de um fornecedor nosso. Sim. Esse fornecedor vai mandar a nota para a gente. Você vai importar o XML dessa nota direto para o Nota Já e o que ele vai alimentar lá, Dani? Ele vai alimentar o contas a pagar, né? Para você saber o que você está devendo. E, consequentemente, vai lançar isso no teu fluxo de caixa. E no estoque. Então, veja, a hora que você importa um XML, você só recebeu a nota do seu fornecedor. Basta você pegar aquele XML e colocar no Nota Já, ele vai gerar uma pendência no seu contas a pagar, ele vai alimentar o seu estoque e essa pendência no contas a pagar vai aparecer junto com as previsões de recebimento para que você consiga fazer o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É como se você estivesse adivinhando o saldo do seu banco no futuro. Exato. Então é assim, se todo mundo pagar as notas fiscais que você emitiu. Dentro dos prazos. E se você for pagar todos os seus fornecedores no prazo certo, você consegue saber quanto que eu vou ter na conta no dia 1º, quanto eu vou ter na conta no dia 5, quanto eu vou ter na conta no dia 10. Eu consigo saber de antemão qual é a previsão do meu extrato no futuro. Inclusive, no fluxo de caixa, você tem como tirar ele diário, pedir para ele exemplificar por dia qual a tua movimentação. E aí você pode comparar com o extrato do banco para saber se está tudo certo. Se está tudo aquilo que você planejou, está dando certo. Se não bate o número, você já sabe, ó. Alguém aqui não. Alguma coisa aqui tá ruim, né? Mas tem que estar certinho, porque ele vai mostrar para você por dia, tanto compra quanto venda. A compra é o teu contas a pagar, né? Então vai gerar um contas a pagar. Então ele vai mostrar para você quanto de contas a pagar, quanto de contas a receber você tem, e ali você consegue ter dia a dia o total do faturamento. E agora, para terminar,
o Nota Já faz cupom fiscal. Também, a mesma regra. Então, tudo que a gente falou para nota fiscal aqui, vale para cupom fiscal também. E tudo que a gente falou aqui, menos o estoque, vale para quem é só prestador de serviço. Porque às vezes você está prestando atenção na gente aqui, falando assim, mas eu não compro e nem vendo produto. Para serviço, Só sou um prestador de serviço. Sim. Tem emissão de nota de serviço no Nota Já? Sim, dos principais municípios. Os que não tiver, é só falar com o nosso suporte. Então, a gente emite nota de serviço também e faz o mesmo controle financeiro e de inadimplência. Perfeitamente. Então, tudo que a gente falou para o produto, menos a entrada e a saída da mercadoria e o controle do estoque, serve também para o prestador de serviço igualzinho. Perfeitamente. E acabou, né, Dani? Porque você fala demais. Então, pessoal, não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da DPComp, se inscreva, ative o sininho que é para você não perder nenhuma das nossas novidades e não se esqueça que a DPComp é especialista em sistemas desde 1981.